Minha diretoria, tudo tranquilo? Bom, o Grêmio tá eliminado do campeonato da Libertadores, já na pré-Libertadores, perdeu para o Independente Del Valle, um resultado que era possível, né, em 2 jogos, por tudo que o Del Valle vem fazendo nos últimos anos, tá, mas evidentemente o Grêmio é muito mais time, é favorito, e poderia e deveria ter conseguido a classificação, e esse resultado da noite de ontem gera no Renato Gaúcho, no Grêmio, uma dúvida, pelo seguinte: eu nunca defendi muito a tese de que o Renato deveria ser demitido, né? Sabe que eu sou muito fã do Renato, acho que o trabalho dele é muito bom nos últimos anos, porque o Grêmio não tem contratado, né? O Grêmio tem feito todos esses jogadores de base, jogador garoto ele é muito irregular, né? E jogadores mais velhos, eles têm queda. Então, por exemplo, você não tem o mesmo Michael de 4 anos atrás, você não tem o mesmo Jeromel de 4 anos atrás, né? Você não tem o Cortez de 4 anos atrás, e as coisas vão mudando. Você perde a referência do Luan, que em determinado momento foi o melhor jogador da América, e na medida que essas coisas vão acontecendo, você vai tendo uma reposição com jovens que podem dar certo ou não, e que mesmo que derem certo vão oscilar. Caso do Jean-Pierre, do PP e de tantos outros que vão acontecer. Então eu acho o trabalho do Renato, por exemplo, muito mais difícil do que o trabalho de um técnico do Palmeiras ou do Flamengo, que simplesmente vai lá no mercado e contrata uma solução e repõe quando perde. Dito isso, acho que o Renato em 5 anos no Grêmio fez um trabalho absolutamente excelente, mas, coerentemente, eu sempre concordei muito com uma coisa que o Muricy falava, que tem um período de tempo que se o treinador ficar, especialmente no futebol brasileiro, sul-americano, que é muito, né, na base do emocional, do relacionamento, da administração de egos e não necessariamente de uma gestão apenas, você acaba perdendo ali um pouco do controle dessa situação. Você não consegue dar o tesão para os caras que os caras precisam em determinados momentos. Eu não sei internamente se esse é o caso do Renato. De verdade, eu não estou lá para saber e não acho que seja muito justo quem está sentado numa bancada ou como eu que estou sentado na minha casa dizer de fora se tem ou não alguma coisa a ver com isso. O Renato não pôde comandar o time do Grêmio em virtude do Covid nesses 2 jogos, mas evidentemente é o trabalho dele, é o time dele e tal. E hoje surge uma pressão do tipo: Renato, nós não passamos de fase. O Grêmio ficou fora da Libertadores da América. Quais são as alternativas diante disso? Primeira alternativa: Renato, vamos sair no alto, vamos sair maneiro, vamos sair, não deu. Os reforços que o Renato pediu para continuar no Grêmio não virão, porque não vai ter Libertadores. Então o Grêmio não vai ter o dinheiro para trazer esses jogadores. Então, portanto, o pedido do Renato para que ele falasse, que eu já fiz esse vídeo aqui, o Renato deve ter dito o seguinte: a pressão em cima de mim está por título, não está por bom trabalho. E sem os jogadores que vocês podem contratar para mim, eu não posso te garantir o título. Eu posso te garantir um bom trabalho, porque são garotos e tal, eu preciso de reforço. Eu preciso, para jogar com Palmeiras e Flamengo, e Atlético Mineiro agora, eu não posso chegar lá só com meninos e os caras contratando quem eles querem e vocês cobrarem de mim igual vocês cobram dele, e era o que estava acontecendo. Se cobra do Grêmio o mesmo resultado dos outros e o Grêmio não tem essa contratação. Então o Renato pediu isso. O Grêmio foi atrás disso. Não deu tempo, contou com a vaga não aconteceu e agora o Renato vai ficar numa situação que é assim: Renato, o que você queria não vai vir e você vai ter que ficar mais um ano aqui, por exemplo. Então, talvez esse seja um grande momento para o Grêmio e o Renato não anunciarem nenhuma demissão, mas para os dois juntos falarem: gente, uma salva de palmas, uma homenagem pro cara, vamos trocar, vamos mexer, porque a gente não vai conseguir ter o ano. Por outro lado, há uma segunda opção, que é pela primeira vez o Grêmio chegar no começo de ano, começo de temporada, porque esse é um começo de temporada, né, mesmo em abril, e falar: vamos jogar o Campeonato Brasileiro? A gente nunca joga o Campeonato Brasileiro. Vamos jogar esse ano o Brasileiro? É uma alternativa, né? Enquanto tá todo mundo se matando com a Libertadores, e é o que vai acontecer, né? Porque o Campeonato Brasileiro ele começa no exato momento em que termina a primeira fase da Libertadores. Então a gente não vai ter o conflito de interesses da primeira fase, que normalmente é mais longo. Mas nós vamos ter o conflito de decisão, né? Chega o momento do mata-mata, os principais clubes vão jogar essas decisões, vão entrar na Copa do Brasil, e talvez seja o caso do Grêmio numa temporada como essa, falar: pera um pouquinho, eu não vou disputar a Libertadores, a Copa do Brasil tá ali, vambora, tal, se não der, não deu, vamos tentar ganhar a porra do Brasileiro, porque a gente não ganha faz tempo, e a gente todo ano fica olhando e fala: porra, se não tivesse poupado aqui, se não tivesse... Todo ano o Grêmio tem essa sensação. Então tenta, né? Vamos esse ano jogar o Campeonato Brasileiro e explicar para o torcedor do Grêmio por uma temporada: eu sei que vocês amam o mata-mata e que a alma do Grêmio é isso. Mas nesse ano aqui, vamos tentar fazer diferente, jogar o Campeonato Brasileiro? É uma alternativa para a permanência do Renato. De repente, eu acho que dentro de um pontos corridos, com uma regularidade, eu acho que o Renato não vai ter essa dificuldade. O problema é que as eliminações do Grêmio, elas são muito frustrantes para o torcedor do Grêmio. E aí começa a gerar um desgaste, né? O Grêmio foi eliminado apanhando feio pro Santos, apanhando feio pro Flamengo. E isso já gerou no torcedor uma sensação de: porra, peraí, não era isso, né? Eu tava esperando aqui talvez até passar e tal, mesmo que eu não tenha um timaço, eu tava esperando passar. Daí pensei tomar uma porrada, né? 2. Não tomou do Del Valle? Não. Se você perguntar pra mim e falar assim: Rico, o Grêmio merecia perder pro Del Valle?
Eu acho muito relativa essa pergunta em virtude do primeiro jogo. Por quê? Porque quando o primeiro jogo estava 1x0 pro Grêmio, o Grêmio faz o segundo gol absolutamente legal. Não ter VAR nessa fase da Libertadores e ter na outra, mas puta sacanagem, porque você tá decidindo uma vaga e na primeira fase de grupos, nem todo jogo você tá decidindo, né? Aí chega nas oitavas, tem VAR, mas você tem que ter uma definição. É um jogo de mata-mata. Mudou o ano do Grêmio. Desmontou o ano do Grêmio, desmontou o orçamento do Grêmio. Se o Grêmio faz 2x0 com o Del Valle lá, é outro jogo, irmão. É outra parada, é outro planeta. Mesmo que tomasse o 2x1, tomasse o gol, voltasse de lá com uma vitória, ou tomasse o 2x2 e voltasse de lá, ele começava aqui classificado. É difícil, é diferente de você ter que virar. Aí o Grêmio começa o jogo aqui no primeiro tempo e dá no Del Valle, cria chance de gol, joga, e joga o suficiente para você olhar até o gol de empate do Del Valle e falar, o Grêmio vai passar. Vai passar, porque o Grêmio tá muito melhor que os caras, o Grêmio é muito mais time que os caras. Vai passar, o Grêmio tava jogando bem. E aí dá aquela confusão que é a seguinte, o gol fora, tá 2x1 pros caras, o Grêmio faz 1x0, toma o gol de empate e o Maicon vai expulso. Quando o Maicon vai expulso, não tem mais poder de reação. Tudo que o Del Valle quer é um contra-ataque. Tudo que o Del Valle quer é espaço. Tudo que o Del Valle tem nos últimos anos, e nós assistimos, por exemplo, esse time do Del Valle dar uma cacetada no Flamengo, por exemplo, é um time muito bem montado, muito bem organizado, e não é de hoje, é de alguns anos. Se você der para um time bem montado, bem treinado e já adaptado como ele, a condição de ter espaço para contra-atacar e criar oportunidade, muito difícil você entrar numa defesa deles com um jogador a menos e muito difícil você segurar. O Del Valle foi lá e, evidentemente, resolveu o jogo. Assim, quando o Michael foi expulso, eu nem esperei muito para postar no meu Instagram dizendo que o Grêmio está eliminado, porque não vai dar. É muito difícil você bater num time organizado sem peças incríveis, né? O Grêmio não tinha nenhum craque ali no campo para resolver o jogo. E não dá. Com gol fora, etc. Não dá. Mas é fato incontestável, embora o gol de ontem realmente estivesse impedido, o gol do primeiro jogo é fundamental na eliminação do Grêmio. Isso não é uma justificativa, isso é um fato. Né? Realmente mudou o resultado do jogo, mudou o caminho do confronto do Grêmio contra o Del Valle. Mas agora, com isso, a Inês é morta, não tem o que fazer. Eu acho que pode ser o momento ou de se fazer uma troca do Renato para evitar um desgaste do maior ídolo da história do clube, porque tem muito torcedor que sabe fazer crítica, tem muito torcedor que já passa do ponto e se torna um idiota, que é tratar o Renato como se ele fosse qualquer outro treinador. O Renato é o Renato no Grêmio. Você não pode tratar o Renato igual aos outros. Não, o julgamento em cima do Renato não pode ser igual aos outros, como eu sempre disse que o Raí não podia ser mandado embora do São Paulo. Então, o Renato não pode chegar lá no Grêmio e o Grêmio falar, ó, tô te mandando embora. Não, tem que ser uma conversa, tipo, ó, vamos encerrar aqui e daqui 2, 3 anos você volta? Bora, vamos fazer isso? O Renato tem mercado, o Renato vai formar outro clube amanhã cedo. Esse não é o problema. Né? O problema é a manutenção da expectativa, sem o dinheiro, sem o que foi prometido ao Renato, e o Renato de novo sendo cobrado. A possibilidade de isso terminar mal para ele e para o Grêmio é muito grande. E aí eu pergunto para quê? Né? Não é mais fácil talvez agora o Renato sair bem, porque não vai sair mal. Né? O Renato ganhou muita coisa ali e tal, rei do Grenal, ganhou títulos, o Grêmio nos últimos anos foi protagonista, o torcedor pode até ficar putinho uma semana, mas no geral ele vai entender que pô, o Renato fez um puta trabalho no Grêmio, é o maior ídolo da história do Grêmio, ponto, acabou. Talvez seja esse o momento. Ou talvez a segunda opção seria o Grêmio pela primeira vez em anos, falando, não, esse ano aqui então eu vou fazer o seguinte, eu não vou ter dinheiro para contratar, eu tenho um elenco, eu vou jogar para o Campeonato Brasileiro. E aí o Grêmio tentar terminar a temporada sem a expectativa de um título de mata-mata, mas tentando ganhar o Campeonato Brasileiro, que foi uma coisa que jamais, em nenhum momento, o Grêmio do Renato fez. Essas seriam minhas duas alternativas. Lamento muito a eliminação do Grêmio, mas entendo que teve uma decisão de arbitragem muito pesada nisso. Um erro de expulsão do Michael, que é um jogador experiente, talvez não precisasse, talvez dava para ter dado uma equilibrada ali e não tomar os 2 amarelos, mas enfim acontece e compreenderia neste momento a saída do Renato Gaúcho, desde que ela não seja uma demissão imposta. Tá? Acho injusto demitir o Renato Gaúcho. Acho que o Renato é um caso de sentar com o Romildo, vamos anunciar que nós saímos ou que você resolveu sair. É isso. O Grêmio demitiu o Renato é uma imagem que não pode existir, né, na relação, ainda mais após esses 5 anos, e é isso que eu penso. Valeu?